Bom, gente, aí a gente pode definir também a ideia de tubo sonoro. Tá? Qualquer instrumento funciona com base no, na, no ar, né? Por exemplo, uma flauta. A gente assopra ali, vai produzir o som, né? Assim como uma corneta e tudo mais. Então são instrumentos que assim eles vão comprimir o ar lá dentro, né? E vai fazer com que esse ar se propague por aquele tubo. Tá? A gente tem tubos, né, que são abertos, como são as flautas, cornetas, e a gente tem tubos fechados, né? Como alguns exemplos de órgãos ali, né? Se a gente pegar uma garrafa de vidro e assoprar ali na boca dela, né, a gente consegue ter uma propagação como se fosse um tubo fechado. Então, essa ideia de tubos sonoros, ela vai trazer para a gente o mesmo comportamento que a gente viu ali das ondas estacionárias. Então, com um tubo aberto, por exemplo, a onda ela vai se propagar mediante o mesmo comportamento daqueles harmônicos que nós vimos anteriormente. Então, o harmônico fundamental, nós temos ali o comprimento de onda como sendo 2 vezes o comprimento do tubo, no caso, né? Agora a gente não vai ter mais a corda, a gente vai ter um tubo, né? E assim por diante, ó. Segundo, terceiro, quarto harmônico, né? Aqui no tubo aberto a gente tem praticamente todos os harmônicos na ordem sequencial. 1, 2, 3. O que acontece no tubo fechado? Como aqui a extremidade ela não é livre, né? A gente tem que essa onda ela vai chegar ali naquela parede e vai rebater. Então isso vai indicar para nós um comportamento um pouco diferente dessa onda. Tá? De forma que, por exemplo, o primeiro harmônico que nós temos aqui no tubo fechado, o comprimento de onda é 4 vezes o comprimento do tubo. Né? Por quê? É só a gente pensar da seguinte forma: se a superfície fosse aberta, a gente teria uma frequência, né, o comprimento seria metade, né? O comprimento do tubo seria metade desse comprimento de onda. Aqui, como ela vai rebater, é como se ela fosse e voltasse. Então a gente tem o comprimento do tubo é 4 vezes menor do que o comprimento de onda. Tá? Então, obviamente, o comprimento de onda vai ser 4 vezes o tamanho do tubo. Tá? E a característica do tubo fechado é que a gente só tem harmônicos, né, ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. A ideia vai ser sempre a mesma. O que acontece aqui? A gente vai ter que perceber a característica aqui da nossa onda. Né? Então, para o terceiro harmônico, o que a gente tem? A gente tem que a gente chama de 0,75 de onda, de comprimento de onda. Eu teria um comprimento teria quase um comprimento de onda, né? Porque aqui eu tenho metade, aqui está faltando outra metade, aqui eu tenho 0,25. Então, o meu comprimento do tubo ele seria 0,75 de um comprimento de onda. Aqui a gente já percebe o seguinte, né? A gente tem um comprimento de onda, beleza, aqui, né? Que é a distância entre dois nós consecutivos, só que aí está faltando um pedaço. Então isso aqui é 1/4 de um comprimento de onda. Então no caso aqui seria que o comprimento do tubo é 1,25 do comprimento de onda. E assim vai. A gente sempre vai ter as relações entre os comprimentos de onda. Tá? O comprimento de um tubo, de uma corda, sempre vai depender desse comprimento de onda também. A frequência, a gente pode calcular em ambos os casos a frequência, né? Que seria a frequência fundamental, a frequência do segundo harmônico, terceiro e assim por diante, como sendo n, que é o número do harmônico que a gente está, vezes a velocidade de propagação sobre o comprimento de onda. Se eu isolar esse n, né, eu vou perceber que para tubos fechados, esse n só pode dar 1, ou 3, ou 5, ou 7, e para um tubo aberto, esse n só pode dar 1, 2, 3, 4, 5. De forma que se eu encontrar um n, né, por exemplo, eu pego uma frequência aqui aberta, se eu encontrar um n
de número quebrado, eu sei que não é um tubo aberto, provavelmente é um tubo fechado. Tá, vamos ver. Também eu poderia calcular a frequência de certo harmônico, por exemplo, a frequência do terceiro harmônico. Eu posso fazer como se fosse 3 vezes a frequência fundamental. Bom, vamos ver um exemplo, né? Um tubo sonoro emite um som na frequência fundamental de 100 Hz, dada a velocidade do som igual a 340, determine o comprimento do tubo nas seguintes condições: se o tubo for aberto, tá? E depois se o tubo for fechado. Quando o tubo é aberto, nós temos o quê? Que, vamos por aqui, aberto, né? A gente tem que lembrar que na frequência fundamental o comprimento é 1/2 do comprimento de onda. Tá? Então, para obter o comprimento de onda, a gente vai dividir a velocidade sobre a frequência. Tá? Então, vou dividir 340 por 100, isso vai dar um comprimento do tubo, ou melhor, de onda, 3,4 metros. Tá? Agora, se o comprimento da onda é de 3,4 metros, o comprimento do tubo é metade disso, que é 1,7 metros. Tá? Agora, para o tubo fechado, o que nós temos? Ó? Tubo fechado, o comprimento do tubo é 1/4 desse comprimento da onda. Então, se eu já descobri que o comprimento da onda aqui é de 3,4, no tubo fechado, eu vou pensar que o L é 1/4 do comprimento de onda. Então, eu vou fazer 3,4 sobre 4, que dá um comprimento do tubo de 0,85 metros ou 85 centímetros.